bonito. É mais rápido. A Letícia perguntou ali, é Lucas 12, 22, tá bom? Dei tempo já de tu abrir a tua Bíblia. Então, eu vou ler, eu acho que nós vamos, boa noite, paz, Cleci. Vamos parando e vamos vendo que a palavra vai falar com a gente nos próximos minutos. Na minha Bíblia, eu estou aqui com uma versão revista atualizada. Na minha Bíblia, está escrito assim: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos. Olha só. Então, aqui, Jesus está falando para os discípulos sobre o mal desse século. Ele estava falando lá para os discípulos sobre o mal desse século, que é o quê? A ansiedade. Ansiedade. Quando eu olho para o lado aqui, eu estou olhando para a pastora, tá? Que está sentada aqui do lado, para ela concordar comigo. Já que eu não posso te enxergar aí, o que está comigo, então eu olho para ela aqui, como se eu estivesse olhando para a igreja, para ver se a igreja está fazendo assim ou assim. Tá? Mas aí eu olho para a pastora aqui, é sempre... Não é que eu preciso de afirmação, né? Eu estou com a palavra de Deus aqui, mas é que é bom. É bom ver alguém concordando. É bom quando 2 ou 3 concordam aqui na Terra acerca de alguma coisa, é ligado no céu. Então, a gente está aqui concordando. A gente está, nós aqui, a pastora aqui, nós estamos concordando. E ela falou que eu olho para ela também porque ela é linda, e é de verdade. Amém. Então, Jesus está falando aqui sobre isso que vale para os nossos dias de hoje, sobre a ansiedade. A ansiedade, ela nos aflige uma grande parte. Pastora, vai anotando os pedidos de oração aí. Uma grande parte da sociedade, a ansiedade. Jesus está falando aqui, não fiquem ansiosos. Vocês valem mais. Vocês valem mais do que o alimento. A vida de vocês vale mais do que a roupa. Não fiquem ansiosos com isso. Aí ele continua no versículo 24. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Quer dizer, eles não plantam e nem colhem. Eles não têm... O link do YouTube está um pouquinho acima. O link do YouTube está acima, viu, pessoal que está... Tem 2 links. Mas manda aí de novo, pastor. Tá. Ela vai mandar de novo o link ali do YouTube. Essa é a página do pastor, é o primeiro videozinho do pastor lá no YouTube. Então já se inscreve. Se inscreve lá. Se inscreve e ativa o sininho já. A pastora está mandando o link. Mandou. Chegou aqui. Então o versículo 24 fala: observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam. Quer dizer, não plantam e nem colhem. Não tem despensa nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus cita aqui esse animal, o corvo. E a Bíblia fala para nós lá no Velho Testamento sobre um profeta, o profeta Elias. Ele teve um momento em que houve seca na terra. Durante 3 anos não choveu. E ele foi para o deserto.
o deserto ser alimentado por corvos, ou por corvos. Deus mandou ele ir para o deserto para ser alimentado por corvo. Olha só que loucura. E é interessante que, pesquisando um pouco sobre esses animais, sobre os corvos, a natureza deles, o instinto dos corvos não sei se você já sabia disso, pastora. Hã? Eles comem carne, carniça também. E o instinto deles é normalmente abandonar os filhotes. É normalmente não sustentar. Não sustentar. Ah, o meu Face foi. Superaqueceu. Ó, os irmãos do YouTube aqui, ó. Quer me aqui? Seria bom tu botar no teu celular. Mas eu vou Parabéns. Eu vou continuando aqui pelo YouTube. Aqui. Ele tem que esfriar. Por aí. Mas então, os corvos, a essência, a natureza dos corvos é eles não alimentarem, eles deixarem para trás os filhos, os filhotes, e deixarem eles se virarem, deixarem eles irem atrás de alimento. E aí Deus pega, olha só, Deus pega um animal que a natureza dele é comer carne e a natureza dele não é cuidar de ninguém, nem dos filhos. Aí Deus pega e muda a natureza de um ser, muda a natureza de um animal para dar sustento para um servo dele. Os irmãos estão vindo para o YouTube aqui. Eu vou esperar um pouquinho. Os irmãos estão chegando aqui. Que coisa séria, a internet está boa hoje e o meu iPhone superaqueceu. Não, mas o computador está gelado, é o iPhone mesmo. Sim, telefonezinho, esses iPhone, eu vou te dizer. Os irmãos estão chegando aqui já no YouTube também. Então, Deus muda. Deus muda a natureza de um animal, a natureza de um ser, para abençoar a vida do servo dele, a vida do profeta Elias. E aí Elias está lá, agora, seca, 3 anos sem chover, 3 anos sem chuva, e Deus manda o corvo sustentar ele com carne. Aí o corvo vai lá, pega a carne com o bico, ou com as garras, vai chegando e solta para Elias. Não sei como era, não sei se Elias ficava sentado, esperando, olhando, lá vem o corvo, lá vem o alimento de Deus para minha vida, lá vem. Elias estava estressado porque o rei estava querendo matar ele, agora Deus manda ele e Deus faz se cumprir na vida dele. A tua vida é mais importante do que o alimento, a tua vida é mais importante do que a veste. Eu vou te sustentar. Larga a ansiedade sobre mim. Deus falando através de um corvo com Elias. Aí o rio seca. Deus manda ele para uma viúva. Os irmãos que estão chegando aí no YouTube, infelizmente, meu telefone superaqueceu. Aí, não é tão ruimzinho meu telefone, é um iPhonezinho. Superaqueceu e parou, travou. Amém. Ainda bem que eu peguei o YouTube aí. Começando agora pelo YouTube.
E agora, Elias, ele seca o rio, 3 anos sem chover, secou o rio, Deus manda ele ir para uma viúva. E a viúva, ele chega na viúva e ele fala com ela, eu preciso que tu faça um pequeno pão, um pequeno bolo para mim. E ela falou, eu tô indo para preparar um bolo para mim, para o meu filho, nós vamos comer e morrer. E ele fala para ela, faça assim como tu falou, prepare um bolo, mas antes prepara para o teu servo. Olha só, Elias, ele estava passando essa... Aqui tá bom, né, Kimberly? Pelo YouTube tá legal. Elias estava passando por essas situações da vida dele, que estava sendo perseguido, queriam matar ele, seca, não tinha a alimentação difícil, mas Elias tinha na vida dele um diferencial no tempo dele. Ele cria na palavra de Deus. Ele cria, ele tinha certeza. Quando Deus falava, quando Deus mostrava para ele, ele tinha certeza que ia dar certo. Quando Deus mostrava para ele, ele tinha certeza que ia dar certo. Quando Deus mostrava para ele uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, ele tinha certeza que ia dar certo. Quando Deus mandava uma palavra, quando Deus mandava uma direção, ele tinha certeza de que não ia faltar nada, de que ia dar tudo certo na vida dele, de que as coisas iriam acontecer segundo o comando de Deus. E agora ele fala com aquela, imagina, se coloca no lugar do profeta, aquela viúva, 3 anos de seca, o restinho da farinha, e Deus inspira o profeta para falar, faz, mas primeiro me traz um pequeno pedaço, faz um pequeno pão para mim, um pequeno bolo para mim, faz um pequeno bolo para mim. E ela fala, mas é o restinho que eu tenho. Ele fala, faz, porque eu vou te dizer uma palavra, eu vou te dizer a palavra de Deus. A farinha não vai faltar, e o óleo não vai faltar até que chova novamente do céu. Não vai faltar na tua vida. Ele falou essa palavra para aquela mulher. Elias cria na palavra de Deus. Ele cria na palavra que Deus mandava. E por isso, por mais que ele fosse um homem cheio de limitações, com algumas ansiedades, chegava um momento na vida dele que ele dizia, ei, Deus está no controle dessa situação. Deus manda um corvo vir me alimentar. Hoje em dia pode ser, talvez os meus parentes não estão vendo, talvez quem está na minha volta não está vendo, talvez até os irmãos da igreja não estão vendo o que eu estou passando, mas Deus transforma a natureza de alguém, que talvez até não te conheça, talvez até seja inimigo, talvez seja um ímpio. Deus muda a natureza para ele te alcançar, para a bênção dele chegar em ti, para a tua alegria ser perfeita. Ansiedade, às vezes a gente tem a ansiedade de resolver as coisas hoje, agora, do jeito que eu queria, do jeito... E aí Deus, ele pega um corvo, ele pega alguém que a gente não acreditava que poderia acontecer através daquele alguém, e Deus opera, e ele manda para a tua vida o sustento, Deus manda para a tua vida o alimento, Deus manda para a tua vida a roupa, Deus manda para a tua vida a saúde, Deus manda para a tua vida a alegria chega onde tu estás, às vezes, através de quem tu não espera, porque Deus está mudando a natureza de alguém, Deus está mudando a natureza, a história, talvez, de um bairro, de uma família, para a bênção dele chegar na tua vida, para a mão dele conseguir te alcançar do jeito que ele quer te alcançar. Então, observai, Lucas 12, 24, observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não tem dispensa nem celeiros, todavia Deus o sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, tu vale muito mais do que um corvo, tu vale muito mais do que uma ave. Qual de vós, por ansioso que esteja,
pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida, ou acrescentar altura. Por mais ansiedade, a minha esposa, ela tem uma luta tremenda. Todo mundo diz que ela tem 1,57, mas ela luta para dizer que ela tem 1,58. Principalmente quando ela coloca salto, aí fica 1,58. Mas ela é uma luta, mas não adianta. Por mais ansiosidade, por mais que a gente faça, a gente não consegue. Tem coisas que Deus, ele está no controle total, e uma das coisas que Deus está no controle total é da tua vida, é da minha vida. Não adianta a ansiedade para resolver isso. Deus está no tempo dele. Deus cuida de ti, muito, ele cuida de ti. Ele move quem ele tiver que mover para a bênção chegar na tua vida, para a vitória chegar na tua vida. 26, se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Por que? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais, tratando-se de vós, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Sabe para quem que Jesus estava falando isso? Sabe para quem que Jesus estava falando? Tu está ansioso com o que tu tem que resolver amanhã. Tu está preocupado com o que vai ser depois dessa quarentena. Tu não sabe o que vai acontecer com as tuas finanças. Tu não sabe o que vai acontecer com o teu trabalho. Tu não sabe como vai ser. Tu não sabe o que vai acontecer com a tua família. Tu não sabe. Sabe para quem que Jesus está falando aqui? Jesus está falando, olha, esse último versículo. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais, tratando-se de vós, homens de pequena fé. Jesus está falando com homens, não que tenham uma fé muito grande, não homens que são grandes pregadores da palavra, não para homens que têm dons tremendos, maravilhosos. Não. Deus está falando para homens e mulheres de pequena fé. É para nós que Jesus está falando. Vocês de pequena fé. A fé de vocês é pequena, é muito pequena. Mas mesmo com essa fé pequena, se vocês creem em Jesus Cristo como o Salvador de vocês, creem que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e foi preparar uma morada para nós. Se vocês creem, eu vou cuidar da vida de vocês. Se o lírio do campo, ele não trabalha, ele não fia, mas nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto ele, quanto mais vocês, homens de pequena fé, mulheres de pequena fé. Jesus está falando para nós, eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar da emoção de vocês, eu vou cuidar do coração de vocês, eu vou cuidar da saúde de vocês, eu vou cuidar do ministério de vocês, eu vou cuidar, talvez hoje como Elias, ele estava 3 anos de seca, foi para o deserto, mas Deus, ele muda a natureza de quem está perto de ti, Deus muda uma empresa por tua causa, Deus muda uma lei por tua causa, Deus mudou a natureza de um corvo que não cuida nem dos filhos, que não pode ver uma carne nem que seja podre e come. Agora Deus pega e muda a natureza de um corvo para abençoar um servo dele. E agora Jesus está falando, homens de pequena fé, é de vocês que eu vou cuidar. Mulheres de pequena fé, tu não está vendo saída, mas continua olhando para mim, não adianta tu ficar desesperado. Sabe o que a ansiedade faz? A ansiedade, ela suga a nossa energia. A ansiedade, ela suga a
tua força. Nós ficamos ansiosos. Eu tenho que lidar muito com a ansiedade, com a minha ansiedade. Eu sou aquele tipo de pessoa que tem dificuldade de ficar com a perna parada. A pastora sabe. O pé mexendo. A ansiedade, quando tu tem que, às vezes, resolver alguma coisa, tem alguma situação complicada, tem uma decisão, tem uma dívida, tem que estar escalado para fazer alguma coisa diferente, a ansiedade, ela vai te sugando as forças. A ansiedade, ela vai te paralisando. A ansiedade faz passar 1 minuto, 2, 5, 10, 15, meia hora, 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e tu fica parado, estagnado, sem conseguir fazer fluir o teu trabalho, sem tu conseguir fazer fluir os teus estudos. Tem uma prova, às vezes, para fazer, e bate aquela ansiedade, e tu começa a ler uma página, e tu para e começa de novo, e tu para e começa de novo, e não consegue te concentrar, porque tu tá ansioso, tu tá ansiosa. A ansiedade, ela vai te sugando. A ansiedade, ela vai sugando toda a nossa energia. A ansiedade, ela vai fazendo com que a gente fique parado. A esposa de Ló, Deus mandou eles saírem da cidade de Sodoma e não olharem para trás. Porque se eles olhassem para trás, ia virar uma estátua de sal. E a esposa de Ló, ela ficou curiosa, ansiosa para saber o que estava acontecendo. Ela olhou para trás. Quando ela olhou para trás, paralisou. A ansiedade faz a gente começar a olhar para o lado, olhar para trás. A tua vitória está na frente. A tua conquista está na frente. É mais um passo. É mais outro passo. É sabendo que é mais um passo com Jesus, é mais um passo na fé, é crendo na palavra de Deus, é crendo naquilo que está sendo dito através da palavra de Deus. Aí está a vitória para a tua vida. Mas será que vai dar? Será que não vai dar? O que vai acontecer? Vai acontecer que Deus está no controle da tua vida. Vive o dia de hoje. Vive o dia de amanhã. Sem pensar. Claro que a gente tem que se programar, se projetar, programar umas férias, programar. Mas, irmão, vive o dia de hoje. Vença o dia de hoje. A Bíblia fala que para cada dia basta o seu mal. Vence esse dia. Vence esse momento. Mas eu não sei o que eu vou comer amanhã. Tu tem para comer? Tu não é um encostado na vida, uma pessoa que só se encosta nas outras. Tu é uma pessoa que se esforça, tu é uma pessoa que teme a Deus de verdade. Tu é uma pessoa que está dedicando a tua vida para o Senhor. Qual é a tua prioridade? É comer? É vestir? Aqui, Jesus fala, no versículo 31, buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. O que tu tem buscado? Qual tem sido o teu envolvimento com o reino? Tu tem te envolvido com o reino de Deus? Ou tu tem te envolvido com o que vestir? Tem te envolvido com o que comer? Qual é o teu envolvimento com o reino de Deus? Qual é o teu envolvimento em conhecer a vontade de Deus? Qual a tua curiosidade em saber como o reino de Deus hoje está sendo dirigido? Tu tem te envolvido com o reino de Deus? Sabe o que Deus ele quer quando tu te envolve com o reino dele, com as coisas dele? Sabe o que Deus tem programado para a tua vida? O reino. Quando tu te envolve com o reino de Deus, ele tem programado para a tua vida o reino. Sabe quem é que reina nesse reino? Deus. Deus reina no reino de Deus. E tendo um rei, que é Deus, um rei que ama, um rei que mandou o filho morrer para que o povo dele tivesse vida, sabe o que acontece
quando tu começa a achar que vai passar uma necessidade, achar que vai passar uma dor, o rei olha para ti. Quando tu te envolve com o reino, alguns irmãos estão me contatando para ver o que nós vamos fazer de reformas na igreja, o que nós vamos fazer de coisas novas na igreja, nesse tempo que a igreja está fechada e tudo mais, e a gente está segurando, poderíamos estar trabalhando, mas é que tem custo também, e as entradas não estão igual estavam antes, então a gente segura um pouco, gostaria de estar fazendo muitas coisas, mas não é hora para isso, agora é hora para nós, se der para fazer, vamos fazer, tem algumas coisas que dá para fazer, mas as pessoas estão já preocupadas com o reino. Tu tem te preocupado com o reino? Foi essa semana, hoje é terça, foi sexta ou sábado, o pastor Carlos Joni me perguntou se poderíamos fazer um mutirão para fazer alguma coisa lá na igreja, e nós já estamos nos preocupando com o reino, mas pastor, parede é reino, também é reino. Para onde tu vai levar uma alma que quer uma oração? Para onde a gente vai levar o nosso familiar? Para onde a gente vai levar aqueles que querem Jesus? Está na rua, dá para ser, mas também tem o tempo, também é reino. É como a nossa casa, nós temos a nossa casa que cuidamos, também temos a igreja que nós cuidamos, também temos os nossos irmãos que nós cuidamos. Qual o teu envolvimento com o reino? Qual a tua preocupação com o reino? Eu sirvo a Deus aqui, como eu estou, nesse lugar, muito bem. Tá, muito bem, mas, irmão, a Bíblia fala que se tu diz que tu ama a Deus, que tu não vê e tu não ama o teu irmão, tu vê que tu é mentiroso. Então, às vezes a gente fala, não, mas eu amo Deus, do jeito que eu sirvo a Deus. Serve a Deus, mas tem gente lá na igreja que está precisando de ti. Tem pessoas na rua que também estão precisando de ti. O reino de Deus, em primeiro lugar. E quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, Deus prepara o reino para a tua vida. Tem o reino para a tua vida. Ele muda para te abençoar, irmão. Recebe isso agora para a tua vida. Para te abençoar. Para fazer a ansiedade passar. Ele mexe na natureza de quem e do que for preciso ele mexer na natureza para te abençoar. Homem de pequena fé. Mulher de pequena fé. É para ti essa palavra. É para mim essa palavra. Para mim que tem uma fé pequenina. Para nós que gostaríamos de ter uma fé imensa. Porque sabemos que com fé nós vencemos. Mas nós temos uma fé pequenininha. Nós temos. Mas essa fé pequenininha, colocada em Deus, vai te trazer a vitória. Eu quero orar contigo nesse momento. Eu quero orar pela tua casa.